Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acesse diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários no nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de BR Suporte Informática. A BR Suporte Informática é sinônimo de competência em assistência técnica e manutenção de computadores, notebooks, impressoras, redes e servidores Windows e Linux. A BR Suporte conta com pessoal altamente capacitado para prestar assistência técnica e manutenção em informática para pessoas jurídicas e físicas com atendimento personalizado direto nas empresas e domicílios. Faça seu orçamento gratuito na BR Suporte Informática e tenha certeza de trabalhar com técnicos que realmente entendem do assunto. Ligue 011 98360 1311 ou 011 97250 2935. Se preferirem, mandem um e-mail para anderson@brsuporte.com.br. Não caia na mão de aventureiros. Quando a questão é competência, escolha a BR Suporte Informática. Vamos lá, Osmar. Qual é o bloco do dia aí, meu amigo? Boletim de Tecnologia. Boletim de tecnologia, galera. Bom, o boletim de tecnologia de hoje tem a presença aqui em loco do nosso amigo Anderson, lá da BR Suporte Informática. E aí, Anderson, tudo bem? E aí, Netão, tudo bem? Obrigado pela participação ao vivo aqui, né? E vamos iniciar mais uma gravação do NetoCast falando exatamente de um assunto muito bacana que eu gosto de discutir, backup, né? Backup, né? Uma coisa que o pessoal geralmente faz vistas grossas, negligencia e no final toma na cabeça, né? Não tenha dúvida, e é um assunto tão polêmico que muitas vezes a pessoa fala, imagina que ele está fazendo backup dos seus servidores, ou até pessoa física, mas está fazendo totalmente incorreto, né? E isso acaba tendo dor de cabeça futuras, né? Por exemplo, uma recuperação de um HD, que isso pode custar um valor muito maior. É verdade. Não, mas então, aí no caso você vai explorar os assuntos sobre backups, tanto de cópias que uma pessoa física faz, né? E como também o backup realmente de servidores, de empresas, pessoas jurídicas, né? Porque você vai explicar aí, né? Que tem a diferença de backup para cópia, né? Podemos começar com esse tema, né? Qual a diferença de backup para cópia? Então, quando a gente fala de cópia e backup, assim, quando é a cópia, ela é executada manualmente, né? E quando a cópia é executada manualmente, nós sabemos que ela não tem uma rotina diária dessa forma, entendeu? E acaba caindo no esquecimento, e aí é onde que vai gerar as dores de cabeça. Quando a gente já parte com um processo de backup, você usa software que gerencia todo esse processo de uma forma automática, né? Entendi. No caso, só uma pergunta de leigo, no caso das empresas, por exemplo, quando se fala em backup de servidores, assim, isso aí é uma rotina gerada automaticamente ou tem que ter algum técnico, algum profissional que seja incumbido de fazer esse backup com uma periodicidade determinada? Olha, você pode tanto determinar o software a ser monitorado com rotinas, que na qual vai te alertar por e-mail, né? Quando você não tem uma pessoa diariamente para corrigir isso, mas eu sempre alerto as empresas quando a gente montamos um sistema desse tipo, que façam uma avaliação constantemente, ver se o software está rodando corretamente, né? Ou seja, não existe o backup automático então. Sempre terá, ou seja via remota, ou remotamente, ou na presença de um técnico lá, de algum responsável TI, alguém vai ter que fazer esse backup. Não existe, por exemplo, algum software que você possa programar para ele fazer backup semanalmente? Existe? O software sim, ele existe, né? Mas o que acontece? Você sempre tem que fazer a avaliação, ver se está realmente íntegra essas cópias. Ah, né? Entendi. Se o backup está correndo de maneira plena, né? Exatamente. E como é que você faz isso? Você faz um processo de restauração, uma forma de simular um desastre, né? Então, você fez o backup, ok, então eu preciso ver se essa cópia está íntegra. Então, você faz a restauração de qualquer arquivo, ver se ela foi feita corretamente.
E existe a possibilidade de ter dados corrompidos na geração do backup também? Sim, a parte mais crítica que eu determino no backup são os bancos de dados, né? Principalmente SQL servers, né? Ah, que é muito pesado, né? São pesados e são delicados, né? Porque você precisa fazer backup disso em processos que estão trabalhando. Então, por exemplo, você tem uma empresa com 10, 20, 30 usuários, que seja o número maior, mas não pode parar aquele processo. Então, você tem que usar software e ferramentas que façam esse backup de forma plena. Bom, então só para quem estiver ouvindo a gente entender. Por exemplo, eu, Neto, advogado, não sei o que, eu tenho minhas petições, tenho minhas planilhas, tenho tudo aqui e costumo a pegar de um pendrive que eu sempre carrego no bolso ou de um HD externo e sempre costumo a copiar os dados num outro HD que eu deixo guardado, tipo assim, meu último recurso. Isso aí no caso é cópia, né? Sim, é uma cópia, mas eu confesso para você que está sendo, não deixa de ser um backup, mas muito bem realizada, porque de uma certa forma você sabe a sua necessidade de resgatar isso. Se você perder uma informação de 2 ou 3 dias, você sabe que você consegue recuperar elas naquele outro backup, porque você trabalha com processos e petições que de uma certa forma você vai recuperar isso de uma facilidade maior. Quando o assunto é banco de dados, 2, 3 horas de trabalho ou um dia de trabalho perdido é um trauma tremendo nas empresas. Porque no caso, por exemplo, se eu perder 3 ou 4 petições de um backup para outro, não vai me trazer tanto danos assim. Não vai me trazer tanto dano. Agora eu fico imaginando uma questão de horas num servidor gigantesco. Isso aí é praticamente irrecuperável, né? Sim. São horas e horas de várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo e que não tem como você repor, né? Não, aí é onde a situação fica complicada, entendeu? E eu já peguei várias situações nesse sentido, que tivemos muitos problemas nessa área, entendeu? O profissional instalou um software de backup, de banco de dados, o proprietário da empresa eu estava imaginando que estava sendo feito seus backups, e quando precisou não tinha nenhuma informação, entendeu? Por quê? Não tinha um alerta via e-mail, não tinha um profissional que fosse monitorar esses processos, simplesmente instalou, funcionou, ok, vamos embora, mas não funciona dessa forma, é preciso ter uma análise disso, entendeu? Entendi. Bom, você estava comentando comigo aqui sobre o World Backup Day. É isso. O que vem a ser isso aí, Anderson? Olha só, e nas minhas pesquisas no meu dia a dia, eu acabei encontrando um site muito bacana, né? E a data na qual esse projeto iniciou definiu o seguinte, que no dia 31 de março é o Dia Mundial do Backup, onde as pessoas deveriam ter uma preocupação, onde a mídia deveria alertar as pessoas essa importância, né? Do meu ponto de vista, de tantos feriados que existem no mundo, eu acho que o dia 31 de março deveria ser mais um dia desse, entendeu? Para as pessoas saberem a importância das suas vidas, porque hoje tudo é digital, né? Tá, e a proposta deles é que seria, pelo que a gente estava comentando aí, a proposta seria que, por exemplo, todo mundo parasse, vamos dizer assim, como se fosse um feriado mesmo. Olha, galera, hoje é dia do backup, portanto, fiquem atentos, aí imagina os portais, né, o UOL, o IG, Globo, G1, todo mundo divulgando, olha, faça backup. É isso que esse World Backup Day propõe, é isso? É isso aí, o projeto vem com essa finalidade, né? E o engraçado e o que gostei muito do projeto, que ele está em 18 idiomas. Então, se você entrar no site, você vai estar em português, vai ter com clareza essas informações, como fazer, o que é um backup, como começar um backup, entendeu? Entendi. E você tem o link deles aí? Opa, tenho sim. Para passar para a galera? Vamos lá, qual que é? É só você acessar, ou se tiver dificuldade de digitar o URL, colocar no Google, worldbackupday.com. Tá? Automaticamente já vai entrar no nosso idioma, em português, e lá vai ter todas as informações. São pequenas informações, mas são com clareza, né? Sem muita coisa técnica, entendeu? Ele vem justamente alertar essa importância, né? Como você falou, eu acho que os grandes portais, aí, se alertasse esse dia, do dia 31 de março, isso faria uma diferença muito grande nas nossas vidas. Não, o UOL, por exemplo, o próprio... Fazendo um jabazinho aqui de graça, né, UOL? Olha aqui, ó. Então, o próprio UOL, os grandes portais, eles mesmos têm lá, por exemplo, o UOL Backup. Eu não sei qual o portal que tem, mas eles fornecem a ferramenta por assinante, fazer um backup. E mesmo assim, só que o que acontece? Não é divulgado, tipo, da urgência que o backup tem, né? Aí as pessoas perdem, por exemplo, igual você estava falando aí, que tem questão de celulares e como é que fica na mobilidade de hoje, né? Por exemplo, igual o pessoal que
quem tem Android ou quem tem iPhone, todo mundo sabe que as fotos, os contatos, eles vão para a nuvem. Mas muita gente por exemplo, perde a noção de que, por exemplo, se ele for roubado o celular e ele não tiver cadastrado nessa questão, ele pode perder de seus contatos, pode perder tudo. E a mobilidade hoje exige um backup, né? Como é que você acha que isso aí, com relação à mobilidade e a questão de backup, pode funcionar? Isso aí, você colocou um ponto muito importante, principalmente na área de celulares e tablets, né? Eu confesso que a maioria das pessoas ainda não explora esses recursos que já vem, por exemplo, um celular que venha com Android, por exemplo, automaticamente quando você sincroniza uma conta do Google, automaticamente ele já vai para as nuvens, mas não exatamente dessa forma, porque você precisa ativar o serviço ainda. Isso eu acho fundamental. Tanto é que quando a gente vai tomar umas no Bertão, né? Eu sempre falo pro pessoal, não salvem no chip, salvem diretamente na conta do Google, porque se você perder do celular ou for roubado, os seus dados, na hora que você comprar um outro celular e na hora que você fizer o login na conta do Google, todas as fotos, contatos e dados que você tem lá no servidor do Google vão voltar para o seu novo celular. Agora, ainda, mesmo assim, a gente está em 2015 e ainda tem gente salvando contatos no chip. Eu não sei, eu acho isso um erro, porque se a pessoa for roubar o teu celular, teu tablet, vai levar o teu chip embora. Exatamente, você colocou um ponto muito importante. As pessoas ainda focam muito em salvar o modo tradicional, salvar no chip. E hoje nós temos toda uma integração, né? A nuvem, enfim, não só o Google, mas temos o Dropbox, que oferece para você verdade. praticamente, se eu não me falha a memória, quase 2 GB para você salvar esses dados. Temos outros também, quem tem iPhone, que é o famoso... Tem o Google Drive também. O Google Drive ele tem backups que você pode fazer, inclusive lá no Google Drive. O Google Drive fornece 50 GB de espaço. Tem o Mega, que era antigo lá do Dotcom, aquele doido daquele Dotcom lá, né? Agora, se eu não me engano, o cara começou oferecendo 100 gigas. Pelo amor de Deus, cara. Ou seja, então só perde os dados quem quer, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas devem, né, estar atento a isso daí. A gente vai falar um pouco de estatísticas, por exemplo, da perca de backup, né? Por exemplo, 30% das pessoas nunca fizeram um backup, talvez nem sabem o que é um backup. E o grande erro maior é o seguinte, eu vou tratar um exemplo prático que aconteceu exatamente nesse dia de hoje. Eu conversando com um amigo meu, eu falei para ele, você está fazendo o backup do seu sistema? Ele falou, sim, eu vou pelo software fazer backup. Eu falei, escuta, e aonde está sendo salvo esses backups? Ele falou, no próprio HD. Eu falei, não, você não está fazendo backup. Se perdeu o HD, perdeu o backup junto, cara. Aí eu falei, olha, se esse HD queimar nessa época de chuva, raios, estamos propícios a isso. E aonde estão essas informações? Eu não acredito. Aí ele falou, verdade, eu não tenho backup. Falei, pelo amor de Deus, vai na papelaria ali, custa R$30 um pendrive de 8 GB e copia esses dados externos, nem mesmo que seja semanalmente, mas faça isso a partir de hoje. Sim, isso aí para pessoa física, mas vamos pegar esse gancho que você falou, e se for uma empresa, por exemplo, se der um pau, por exemplo, num servidor, nós pessoas físicas usamos um pendrive, um HD externo, alguma coisa assim. Como é que funciona, por exemplo, igual, por exemplo, essa questão que você falou, se acontecer isso numa empresa, eu estou salvando o backup, por exemplo, num servidor, ou uma torre específica para guardar os dados de emergência. Como é que faz se der pau naquela torre? Você colocou um ponto muito importante, Neto. Quando tratamos de empresa de um porte maior, nós temos que tratar um ponto chamado disaster recovery, né? Disaster recovery. Recuperar essa informação o mais rápido possível e ter um plano para recuperar isso, tá? Então, como da BR Support, eu trato da seguinte forma. Eu preciso ter todas essas informações de uma forma que eu possa restaurar esse backup em no máximo 2 horas. E colocar todo mundo de volta para trabalhar. Então, o máximo que pode acontecer é você perder algumas rotinas de 1 a 2 horas no máximo de trabalho, porque aquele backup não foi executado em tempo real, porque isso também não existe dessa forma. Backupear em tempo real tudo quanto é informação. Ela tem que ter um time para você fazer essa recuperação, né? Mas isso é um critério que você da BR Support estipulou. Exato. Como medida emergencial e como assim, para evitar que o problema ocorra, né? Exatamente. Isso não tem uma regra.
que você criou, você da BR Support, você prevendo já o problema que acontece já pela experiência que vocês têm de anos no mercado, vocês sabem que isso aí ocorre com a frequência que deve ocorrer, né? Então acontece. Aí vem a pergunta, por exemplo, você acha que, por exemplo, existe a necessidade de ter mais de um servidor, por exemplo, uma torre, que eu sou leigo, eu não sei qual é a capacidade que tem um equipamento desse. Por exemplo, a pessoa tem lá não sei quantos servidores lá e tem um que é específico para backup. Você acha necessário ter uma outra torre, um outro servidor, tipo backup do backup? O que eu defino nas empresas quando ela tem um porte maior é que tenha 2 servidores iguais. Tá? Então, por exemplo, naquele servidor eu trabalho com todos os usuários, tenho as cópias. Tá, e se aquele servidor em termos de hardware der problema, eu restauro todas essas informações num outro servidor igual e consigo restabelecer esse serviço num prazo aí de no máximo 2 horas de trabalho. Mas do primeiro servidor para o segundo ele replica ou ele tem uma rotina que ele simplesmente capta os dados daquele servidor principal uma vez por dia, por exemplo? Podemos fazer das duas formas, tá? Você pode replicar essas informações em tempo real no mesmo servidor, quando um cai o outro sobe. Entendi. Tá? Mas, dependendo, só que isso envolve um custo maior de licença e outros softwares específicos. Nas empresas com até 25, 30 usuários, eu defino 2 hardwares iguais e um fica ali de backup caso ocorra um problema desse tipo. Entendi. Bom, isso aí é o que eu acabei de falar. Você tem um critério aí de anos de experiência que a BR Support tem nisso aí. Cada técnico tem um critério de trabalhar de maneira preventiva ou depois apagar incêndio. No teu caso, você trabalha especificamente sempre prevendo alguma coisa que possa dar errado. Isso aí é excelente, eu também carrego essa teoria na minha vida. Aliás, todo mundo devia carregar isso aí, né? Mas tudo bem. Agora me responde uma coisa, por exemplo, assim, as plataformas. A questão do backup e plataforma Windows, Mac, Linux, isso aí influencia alguma coisa? Não. O que vai diferenciar são softwares específicos para cada plataforma, né? Mas o conceito é o mesmo, né? Então você vai determinar, por exemplo, o início de um backup bem feito e programado. Você é uma cópia full, que nós classificamos dessa forma, e as demais cópias que foram alteradas são chamadas cópias incrementais. São as alterações daquele arquivo que foi alterado. Mas digamos que você queira restaurar aquele arquivo há 15 dias atrás, ele está intacto naquela data. Então, nisso é o segundo plano chamado retenção do backup, né? Quanto tempo ele vai permanecer? Entendi. Bom, então vamos agora analisar. Vamos agora bate-bola, certo? O que acontece? Pessoa física, qual o período que você recomenda de backup? Aí o que eu determino, o que eu sempre converso com o usuário, eu falo para elas, o que é importante para você e se você perder essa informação de uma semana, 10 dias, ela é um grande problema para você? Não. Então você que vai determinar o seu plano de backup. Mas no meu modo de pensar, você deve ter uma rotina de backup diária, porque às vezes você perde um único ponto, uma vírgula de uma informação que está lá num documento, e isso pode fazer uma grande diferença ou uma grande dor de cabeça. Eu tinha um hábito de fazer mensal, depois eu passei a fazer semanal, porque o que acontece, a gente que trabalha com advocacia e é autônomo, o que acontece? Às vezes, numa semana, você produz determinado número de documentos, mas vai depender do fluxo de trabalho que você tem. Se for uma semana tranquila que você fez, 10, 12 petições, é uma coisa. Se você pega uma semana totalmente louca, daquelas que você está peticionando no banheiro, aí a coisa muda totalmente. Se você perder durante uma semana, você perdeu 30 peças, cara. Ou seja, você perdeu histórico. Ou seja, você só tem os papéis, aí tem todo aquele trabalho de ter que escanear de novo, converter em texto, o que você escaneia a imagem, converte em texto para poder ter aquilo lá, para você poder usar, inclusive, para referências futuras, né? Agora, no caso da empresa, é totalmente diferente. Ela obrigatoriamente, ela deve ter um período. E aí vai de empresa para empresa, ou vai de acordo com o que a BR Support determina, ou o que a empresa acha que é melhor? Quando eu determino os backups nas empresas com as quais nós trabalhamos, eu defino que o backup tem que ser diário, entendeu? Não tem como fugir dessa regra, entendeu? Não tem como. E com alerta, tá? O mais importante é isso, ele tem que me alertar se foi realizado ou não o backup, tá? E aí eu confiro o espaço que tem desses backups, as cópias que foram feitas e por aí diante, né? Nossa, é complicado mesmo, hein, bicho? Bom, então se recomenda que o pessoal acesse lá o World Backup Day
se informem a respeito disso aí. É uma coisa séria, galera. Só quem já perdeu os dados, ou teve um notebook, ou teve um equipamento quebrado. Eu tô falando pessoa física, tá? Agora imagina numa empresa séria aí que tem milhões e milhões de dados armazenados. Vamos pegar uma empresa de um banco, cartão de crédito, com os dados de transações bancárias de milhões de clientes, né, cara? Não é à toa que os caras têm um CPD gigante e estão passíveis de falha, né? Não tenha dúvida, né? Eu vou comentar um caso aqui que aconteceu com um cliente nosso, porém a gente não... Foi o primeiro contato dele que ele fez com o nosso, no qual ele perdeu todas as suas informações do seu servidor. E era um escritório de advocacia. Ai, meu Deus do céu. E aí precisamos enviar esses dados para uma empresa especializada em recuperar esses dados, tá? E já entra outra parte que é aquela de recuperação de HD. Exatamente. E todo mundo sabe que é uma paulada, porque você chega lá com aquele negócio parecendo um bebê morto. Meu, salva o meu filho, por favor. Aí a pessoa olha de acordo com o teu desespero, lá vem a cacetada, né? E verdade, você falou um ponto importante, os valores. Aí já cai... Não, é o que eu falei. Não trabalhou na prevenção, agora paga o incêndio e tem um preço, né? Para vocês terem uma ideia, o orçamento inicial, sem garantia de recuperar... Tá? Só para ver. Só para ver. Tá? Só para então, ver assim, se consegue. Ele falou que conseguiria recuperar algumas informações, porém as mais importantes ele não garantia. Ficou em 10 mil reais a brincadeira. Por máquina. Por máquina, né? Eram 2 HDs. Na verdade a máquina tinha 4, mas a importância maior era só 2 HDs. Agora você imagina se levar um servidor pro cara. A gente tá falando em mais de 100 mil reais, cara. Por servidor. Vamos dar um exemplo, se não for mais caro. Isso é uma coisa que está fora totalmente da minha concepção de pessoa física. Uma coisa é eu pegar o meu HD, olha, meu computador pifou, meu HD queimou, caiu um raio aqui na Bela Vista e meu HD pifou. Salva ele, por favor, porque meu backup é do mês passado, vamos dar um exemplo. Agora imagina uma pessoa chegando com um servidor gigante numa caçamba e fala, me ajuda que aqui tem quantos HDs deve ter lá dentro, meu? Geralmente um bom servidor aí de um port de uma empresa, geralmente tem numa média uns 4 HDs, porque ele trabalha em RAID e tudo mais, né? Imagina só, ou seja, a cacetada vai ser feia, né? Isso sem garantia. A empresa falou o seguinte, olha, vamos recuperar algumas informações, mas não damos garantia de recuperar o que você exatamente está citando nos nossos relatórios. Nossa senhora. Gente, portanto, quem estiver ouvindo, isso é importante mesmo. World Backup Day, acesse esse site. E de estatística, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Opa, olha só. 30% das pessoas nunca fizeram e nem sabem o que é um backup. 30% das pessoas? Mundialmente. Incluindo empresas também? 100 empresas, né? Só pra você ter uma ideia da proporção que é... 30%? 30%, tá? E muitas vezes as pessoas falam, não, mas o meu técnico falou que fez o backup. Eu falei, quando eu converso com os proprietários das empresas, eu falei, escuta, que dia que ele fez backup? Ele passou aqui há 3 meses atrás e falou que fez o backup. Eu falei, mas nesses 90 dias você não trabalhou? Sim. E essas informações de 90 dias se você perdesse? As pessoas não param para entender a importância desses dados, tem que ser diário, entendeu? E aí, tratando do lado da estatística, os celulares, né? Então, praticamente, 103 celulares são roubados ou perdidos a cada minuto. Minuto? Minuto, né? Mas isso onde? No mundo, né? É uma estatística mundial, né? No mundo até que não é muito... 113 celulares... Por minuto? Por minuto. Eu tava se imaginando que fosse por dia. Não, por minuto. Tá? Por minuto no mundo, 113 celulares. 113 celulares. Tá? São perdidos ou roubados. Exatamente. Meu. E aí, os desastres, né? Que é um grande problema. 29% dos acidentes, né? Desastre é o que envolve raio, enchente, tufão, o diabo. Ação humana que às vezes não fez por algum desastre, não teve cuidado. Tá. Então o neguinho relapso tá nesses 29%. 29%, né? Então, entendi. Desse volume de informação, 29% são desastres. Aí, por exemplo, na infecção de computadores, né? Os vírus, né? Os vírus podem apagar os dados, né, cara? Aí você colocou um ponto importante, então, que é um grande fator aí, que é os vírus, né? Que pode também
corromper os seus backups que está sendo feito na unidade externa. Tá? Então é um ponto que vocês... Como se não bastasse a pessoa não fazer o backup, mesmo que fez backup do vírus, vai lá e apaga. Apaga. Aí... Meu... Qual a solução a adotar no caso desse que eu citei agora? Você tem que determinar o que é importante nesse lado do backup. Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá 500 GB de informações, mas se eu perder essas informações, o que eu poderia recuperar que eu posso recuperar minha empresa novamente? 60 GB de informações eu consigo recuperar toda a minha empresa. Backupeia isso em nuvem. Joga essas informações em nuvem, porque se acontecer um desastre, um vírus, você está intacto a recuperar toda a sua empresa. E pelo que você me disse, 1 a cada 10 computadores são infectados com vírus por mês. Por mês. Ou seja, cada mês 1 de 10 está fudido. Exatamente. Tá? No meu ponto de vista, essa estatística ela precisa ser atualizada, porque eu acho que o volume é muito maior. Eu também acho que é maior, cara. Então, eu não acho que é um computador a cada 10 por mês, não. Na minha avaliação técnica, meus 12 anos de experiência, a cada 10 computadores domésticos e envolvendo as empresas, 7 estão infectados. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez... O que acontece? As empresas têm o seu departamento de TI, empresas de grande porte, por exemplo, tem o seu departamento de TI, que o cara é assalariado, o cara tem um comprometimento lá mensal, de estar lá todo dia, vai lá, quando tem muito serviço tem, quando não tem serviço não tem, e mesmo assim a empresa paga. Você acha que vale a pena a pessoa, por exemplo, pegar uma terceirizada, no caso da BR Suporte, ou alguém que está comprometido porque é um contrato mensal, ele vai ter que demonstrar serviço? Qual é a perspectiva com relação a backup de empresas terceirizadas e em grandes empresas que já têm um departamento de TI? A incidência é maior em empresas que têm um departamento de TI ou a incidência é maior em empresas que são contratadas e que têm aquela responsabilidade de estar monitorando isso? Eu acredito nesse ponto é o seguinte, que mesmo você tendo um profissional focado em avaliar esses backups e te afirmando verbalmente que está sendo feito o backup, faça uma auditoria, contrate uma empresa à parte, sim, faça uma avaliação dessas informações, porque você não sabe exatamente se ele está verificando isso corretamente, né? Por mais que ele esteja sendo pago, é obrigação dele, mas enfim, são as suas informações, são a sua vida que está lá. Não, a vantagem é que se ele souber que ele vai ser auditado, ele não vai deixar por onde ser pego, né? Ou seja, ele vai ficar ali xiita mesmo, ali trabalhando. Falando, não, os caras daqui 3 meses vão vir me auditar para ver o que está acontecendo aqui, se eu estou fazendo o trabalho que eu estou sendo pago, se eu estou fazendo certo, né? Sim, eu já constei esses casos aí em algumas empresas que às vezes fui fazer uma manutenção preventiva em algum outro ponto lá. Aí a pessoa falou, não, mas o profissional de backup é responsável por essa área aqui. Eu falei, escuta, vamos dar uma olhadinha nos relatórios que você está recebendo? E a pessoa vinha só os relatórios anexados, mas ela não tinha o trabalho de verificar os erros do backup. E não estava sendo feito. Eu falei, escuta, mas não está sendo feito. Você precisa alertar com urgência o seu profissional nesse sentido. O que a gente está ressaltando aqui é o seguinte. Não é questão de fazer backup também do seu departamento de TI. Mas é uma questão de, por exemplo, o cara que faz o serviço dele bem, né? Ele vai estar tranquilo de estar falando, olha, que a auditoria fala, não, o serviço que o seu profissional está fazendo está sendo muito bem pago e realmente ele é muito competente. Agora, quem não tiver a competência vai dançar o samba do crioulo doido, né? Porque o medo que ele vai ter, ou seja, no mínimo ele vai ter que se sacudir e trabalhar mais. Exatamente, e isso eu já peguei em várias empresas esses problemas, tá? E gera conflito, né? E gera um conflito. Lógico que gera conflito. Você vai pegar, por exemplo, um diretor de TI lá, explica que o cara negligenciou na parte de fazer o backup com uma empresa que veio e verificou umas falhas. O cara não. E aí vai explicar entre diretores como é que fica essa situação. Agora, eu tô falando isso o cara que é negligente. Agora, imagina um cara que é competente, ele não vai ter esse problema. A empresa vai estar segura 2 vezes. Uma pelo profissional de primeiro gabarito que ela deve ter contratado. E segundo, a certeza de que o profissional que ela já está contratada, já foi contratado, está sendo auditado. E a empresa que fez a auditoria fala, olha, o profissional é um ótimo profissional. Ou seja, até enobrece a profissão dele, né?
Exatamente. Você colocou um ponto muito importante. Fazer uma auditoria dessas informações, tá? Não custa muito, né? Você vai contratar uma empresa à parte para auditar o trabalho de um terceiro, né? E confesso que isso vai sair muito mais barato do que um desastre maior, tá? Mesmo porque uma auditoria você não vai fazer com uma periodicidade muito grande. Vai, uma vez por ano. Se você tem um profissional de TI, uma equipe de TI responsável, você não tem que fazer uma auditoria direta. Agora, se você não tem, aí você paga um mensal para uma pessoa de fora vir e fazer, né? Exatamente, tá? E isso não é caro hoje, nos dias de hoje, né? Se tratando que nós temos várias soluções de colocar essas informações num ponto seguro, na nuvem, que eu defendo. Então, além do backup local, você deve ter essas informações mais importantes quando a gente trata de banco de dados, que elas sejam colocadas fora da empresa. Então, você está seguro de um roubo, um incêndio, que é um ponto importante, que as pessoas não estão atentas. Que aí a gente vai comentar daquele episódio, infelizmente, muito trágico, né, que aconteceu nos Estados Unidos, daquelas torres gêmeas, né? Nossa, é verdade, né? Que a gente nunca parou para pensar nesse aspecto, né? A gente sempre pensa nas vítimas, mas a quantidade de dados que devem ter sido perdidas lá devem ter sido astronômicas, né, cara? Muitas das empresas que estavam lá faliram. Por quê? Elas tinham backup numa torre e do outro lado funcionavam as suas operações. Então elas espelhavam esses dados de uma torre para outra. Só que jamais ninguém imaginariam que a estrutura ia ruir, né? Exatamente, tá? Gente, então aí que vem a última pergunta, porque já estamos nos estendendo muito. Por exemplo, você acha então, por exemplo, que para desastre as coisas, o cloud, ele vai ser a solução? Ou está sendo a solução? É a solução, vai ser a solução e é o futuro de tudo isso, tá, Antônio? Porque independente se rolar um dilúvio aqui embaixo, certo? Desde que sobre algum servidor em algum canto, né? Diz que de Noé não vier com a arca. Se tiver algum lugar onde que não adianta falar que é nuvem, não vai estar na nuvem. Algum servidor está mantendo essas nuvens em terra. Então o que acontece? Desde que esses servidores, igual o Pirate Bay, todo mundo tenta tirar o Pirate Bay do ar e não consegue. Porque uma hora eles transferem toda hora isso aí. Então o que acontece? Desde que tenha estrutura física em algum lugar seguro, certo? O cloud computing vai ser sempre a melhor solução a isso. Exatamente. Tá? Então, por exemplo, hoje nas empresas, quando eu determino as informações para ser backupeado em nuvem, até por um volume de tráfego, nós sabemos que a nossa internet no Brasil é um pouco a desejar. Sim. Então eu determino hoje que esse limite de informação tem que chegar aí a 200 GB. Então, com 200 GB na minha experiência... 200 GB para pessoa jurídica ou pessoa física? Pessoa jurídica. Ah, sim. Então, com 200 GB eu consigo backupear a maioria dessas informações mais importantes, banco de dados, então eu previno essa empresa a qualquer desastre. Mas empresa de médio porte, né? Uma empresa já com seus 20, 30 usuários. Ah, né? Entendi, porque se for trabalhar com instituições, isso aí sobe demais, sim. Aí, então, elas devem ter o sistema de nuvens dela própria, né? Sim, uma instituição de grande porte, sim, ela já tem... Imagina, um Bradesco, uma Credit Card, uma Visa, ela tem que ter, né? Aí ela já tem data centers. Data centers. Aí já é outro papo, deixa para um outro podcast. Então, Anderson, tem mais alguma consideração para fazer? Bom, a consideração final que eu gostaria de deixar é que vocês acessem esse site, World Backup Day, né? E, por favor, a partir desse dia, faça seus backups, olhe com carinho, veja o que é importante, enfim, e também tome cuidado o que vai backupear também, né? É verdade, né? Isso é importante. Bom, galera, é isso aí. Olha, deixe seus comentários lá no www.josecastanhasneto.blogspot.com. Bom, é isso aí, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Bom, vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook,
procurem lá, digitem lá, né, na barra de pesquisa NetoCast, tudo maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dê um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são o Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL lá do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer os downloads, né, dos podcasts aí do NetoCast, o NetoCast agora também tem feed, certo? Eu deixei lá no blog, lá no www.josecastanhasneto.blogspot.com. Na barra lateral direita vocês encontrarão as URLs dos feeds do NetoCast, para vocês adicionarem aos seus agregadores aí, o iTunes, aí no caso do iPhone e iPad, e no caso do Android eu recomendo o aplicativozinho CarCast, que é aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. Bom, é isso, galera, vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos, beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. E é isso, um abraço e até a próxima gravação do NetoCast. Fui!